Glória a Deus, vamos aplaudir a Ele então bem forte. Aleluia, bom dia. Vamos abrir agora no Salmo 91. Salmo 91, versículo 16. O último versículo dessa série. Chegamos à última semana, né, pessoal? Uma alegria no coração. Quem está desde o princípio aí? Uns 40 sobreviventes, né? Nós já chegamos a 70, 90, a 85, aí voltou para 55. Mas tem gente que está sempre aí, nunca falhou. Glória a Deus. É um galardão para você muito grande. Salmos 91, versículo 16. Encontrou, diga glória a Deus. O que ele vai dizer para nós? Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa daqui é para fechar com chave de ouro. Glória a Deus, gente. Nós já estamos há 3 semanas, desde o versículo 14, o 15, hoje, 16, falando sobre os benefícios. Ele não está mais falando sobre como você se proteger, mas ele está falando dos benefícios de você ter sido alguém que habitou no esconderijo do Altíssimo. Ele está tratando sobre coisas que você vai receber por você ter sido perseverante naquilo que a palavra diz ao seu respeito. Aqui ele vai tratar de pelo menos 3 coisas que eu quero dividir com você para facilitar o nosso entendimento. A primeira é sobre a satisfação. Quando ele diz, dar-lhe-ei a abundância de dias, ele está dizendo, você vai viver satisfeito. Tem um colega de ministério que fala satisfeito, né? Mas não é essa palavra, é satisfeito, né? Essa é a palavra correta. Ele está deixando muito claro para nós que nós teremos dias longívos. Tem tradução que diz, darei longura de dias, né? Então isso aqui é uma satisfação. É satisfação viver longos anos, é ou não é? Tem alguns irmãos aqui que são mais experientes que eu olho. Tem uma irmãzinha aqui mais experiente. Só tem quantos anos? 87. Glória a Deus. Alguém tem mais próximo de 87? 81, 82, 80, 70. Glória a Deus. É isso aí. 76. Olha aí, né? 70. Glória a Deus. 71. Isso é satisfação, é ou não é? É uma grande satisfação você olhar para trás e você ver, esse aqui é meu filho, esse aqui é meu neto, esse aqui é meu bisneto. É ou não é? Você olhar, essa casa foi eu que construí, essa aqui foi eu que dei para o meu filho. Ó, esse daqui se formou, suor meu, eu trabalhei para ele se formar. Isso é uma satisfação, é ou não é? Dar-lhe-ei a abundância de dias, promessa de satisfação. Aí eu quero abrir a Bíblia com você em Gênesis, capítulo 25, versículo 8. Vamos lá. Vamos falar de um homem que morreu também satisfeito. Gênesis 25, versículo 8. Gênesis, capítulo 25, o versículo é o de número 8. Olha só que interessante. Gênesis 25, versículo 8. Diga glória a Deus. Isso é facinho, né? Está todo mundo familiarizado com essa palavra aí? Essa daí sim, né? 25, 8. E Abraão expirou e morreu em o quê? Em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Eu não vou contar toda a história, você já conhece boa parte dela, né? Mas a trajetória de Abraão, ela demonstra pra gente uma trajetória de alguém que lutou muito. Desde quando Deus fala com ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele começa uma trajetória de obediência, uma trajetória de firmeza. Teve um tempo da vida em que ele falhou, como qualquer ser humano pode falhar. Não deveria, mas falhamos. É uma. Falhou, mas ergueu a cabeça, restaurou sua aliança com Deus, deu continuidade ao propósito, viu seu filho. Depois do seu filho, viu os seus netos. E dele foi completa uma promessa que diz que ele seria pai de multidões. No final da vida dele, ele já farto de dias, já bem velhinho, já tendo visto muita coisa, já tendo conquistado muita coisa, a Bíblia fala que o Senhor o recolhe. Mas recolhe ele assim, ele estava doente, pastor, ele morreu com a chaga, né? Ele morreu com um problema muito sério, ele morreu depressivo. Foi assim que ele morreu?
Não. Ele não morreu dessa forma. Ele morre só porque os dias da vida passaram. É o normal, é ou não é? O normal é que o ser humano venha partir dessa vida para outra por conta da idade. Chegou o tempo em que esse corpo não resiste mais. Essa matéria não sustenta mais. Então, já que ela não sustenta, do pó ela veio, do pó ela vai voltar. Então, acontece com ele o natural. Aí eu quero abrir um leque aqui. Por que muita gente, às vezes cedo, né? Cedo, muito cedo assim, muito precoce, tem perdido a vida? Às vezes por imprudência, por decisões erradas, por uma série de coisas. Os dias de muitos têm sido abreviados. Existe uma promessa nos mandamentos que diz o seguinte, ó, é o quinto mandamento lá da lei de Moisés: honra teu pai e a tua mãe. Honra o pai e a mãe, porque isso prolongarão os teus dias sobre a terra. Esse é um mandamento que muita gente, infelizmente, tem sido falho. Quero viver longos anos. Então, sujeição, obediência, zelo por aquilo que está acima. Sempre. Ninguém que está acima da gente quer o nosso mal, é ou não é? Sempre quer o nosso bem. Tem muitos irmãos aqui que são muito experientes. Às vezes brigou com o filho, chamou a atenção dele, chamou ele de irresponsável. Por quê? Porque ele fez coisa que era imprudente. E você cobrou para quê? Para o mal dele? Não, foi para correção. Foi para que ele vivesse mais anos, para que ele não acabasse ali a história dele. Então Deus recolhe o Abraão como? Velho. Mas não estava só velho, que tinha força, resistência, mas ele já estava farto de dias. Chegou um tempo em que Deus falou: não, eu tenho que recolher esse meu filho. Ele já fez muita coisa, não tem mais nada para ele fazer. Tudo que tinha de ser feito foi realizado. Será que nós vamos chegar a esse patamar, né? De tudo que tiver que ser realizado, a gente realize? Deus falou algo para um outro homem que eu quero só comentar com você. Nem vou abrir a passagem não. Mas Deus falou com Josué algo parecido. Esse Josué, você já chegou à velhice e agora você conquistou muita coisa, mas ainda ficou muita pendência. Você resolveu muita coisa, mas ainda ficou muita pendência. E nós chegamos ao final da vida, a velhice, né? Sem ouvir isso da parte do Senhor. Mas para isso nós temos que começar hoje, é ou não é? Eu falo para mim que sou mais jovem, eu tenho que começar hoje. Se eu quiser chegar lá ao final da vida, 120, diga glória a Deus. Jesus não voltar antes, 110 tá bom. 110. Tem que passar de 100. Passou de 100, eu estou satisfeito, né? Passou de 100, eu estou satisfeito. Aí, chegar lá no final da vida, ouvir de Deus isso dele, falando diretamente ao coração, que ele fala ao nosso interior. Ele mostrar: meu filho, tu conquistou muita coisa, mas sabe, ficou faltando isso, ficou faltando aquilo. Você ficou me devendo isso, me devendo aquilo. Isso deve ser, né, uma punhalada no peito. Ouvir isso da boca do próprio Deus, que poderia ter feito mais e não fez. Por isso nós temos que começar hoje. Eu sempre falo para as pessoas, todo dia é dia. Tem gente que ela perde os seus dias, porque elas acham que o único dia dela cultuar, dela fazer alguma coisa para Deus é o domingo, porque é o dia que ela tem tempo, entre aspas. Aí os outros dias ela não planta nada com relação à vida espiritual. Às vezes não ora, não tem o costume de abrir a Bíblia, no trabalho não tem contato com ninguém, não fala de Deus para ninguém, e ela não está plantando, e os anos estão. Aí você vê muita gente desvanecendo, morrendo, desanimada, sem força, dizendo: eu vou separar do meu casamento, dizendo: eu só vivo doente, por que Deus não me ajuda? Está explicado, tá ou não tá? Está muito bem explicado. Está muito bem detalhado para nós. Está bem explícito, Senhor. Nossos olhos conseguem enxergar. Infelizmente, não tem plantação. Então, voltando à questão do Abraão. Velho e farto de dia. Deus chegou a uma conclusão. Está na hora.
Vem aqui, Abraão, acabou o teu dias. Aí os seus filhos vão lá, meu filho vai lá, sepulta, justamente no lugar dos seus antepassados. Era costume isso, né? Até hoje tem muita gente que tem esse costume. Ele nasceu no Ceará e está morando aqui no Maranhão. Daí um tempo ele parte, ele chega para os filhos dele e fala: eu quero ser sepultado lá onde papai e mamãe, lá no Ceará, lá em Viçosa, né? Quero ir para lá. Ele já deixa logo bem claro em vida. Isso ele tem que cumprir isso. Tem ou não tem? Tem. De acordo com o que pedirem. Ah, ele não está vendo mais, já morreu. Mas de acordo com o que pediu, tem que ser cumprido. Glória a Deus, gente. Isso é honra. Diga graças a Deus por isso. Entendido até aqui? Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Olha só que sério. Tem um homem da Bíblia chamado Simeão. Você vai recordar desse personagem. Nós vamos ler agora um pouquinho. Lucas capítulo 2, versículo 25. Eu vou ler a partir do 25, tá? Diz assim a palavra: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais o trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e o levantou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Esse personagem da Bíblia aqui, chamado Simeão, ele era justo. A Bíblia deixa muito claro, né? Era Simeão e Ana, a esposa, né? Ele era justo. Ele era um sacerdote de Deus. Os judeus tinham um costume: a criança nascia, ao 8º dia de nascido, era levado para o templo para ser apresentado a Deus. É o que a gente sempre comenta aqui, né? Traga a criancinha para a gente apresentar a Deus, consagrar a Deus. A vida dela está no altar, desde sempre, desde o nascimento, né? No caso dele lá tinha uma data específica, era 8 dias. A gente hoje apresenta por qualquer momento, né? Nasceu a criança, passou um mês, menos de um mês e meio, não importa a data. Converteu agora, meu filho tem 5 anos, traga para consagrar. Glória a Deus. Eu não sabia antes, não consagrei, mas agora eu quero consagrar. Pois traga. Aí ele tinha esse costume. Quando ele pega, ele tinha uma promessa com ele, que ele não morreria antes de ver o Cristo, Filho de Deus. Aí a promessa se cumpre. Nasce Jesus, os seus pais, né? João, Maria e José, leva ele ao templo. E lá o Simeão pega Jesus na mão, apresenta a Deus e diz: Senhor, agora o Senhor pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A promessa já se cumpriu. Agora eu estou satisfeito. Realizei a última obra que eu tinha que realizar. Amém, gente? Nós temos que orar em cima disso, gente. Nós só vamos partir dessa vida para outra, para a eternidade, depois de ter cumprido toda a nossa missão aqui. Alguém tem consciência de que falta muita coisa ainda para realizar? Pastor, falta muita coisa. Eu já estou com 87, mas ainda falta muita coisa. Josué estava com 110. E Deus disse: ainda falta muita coisa. Coloque isso no coração como meta. Eu quero partir um dia para o Senhor, mas eu quero ir satisfeito. Eu quero ir tendo a consciência de que eu cumpri tudo o que tinha que cumprir. De que no que diz respeito à minha vida, eu realizei o que o Senhor mandou realizar. Ponto final. Amém, gente? Simeão disse: agora o Senhor pode me despedir em paz. Mas ele não estava lá exercitando o seu ministério, porque ele já queria morrer. Não, ele já estava bem. Ele só disse: eu só quero ver a salvação. Depois que eu ver, agora só pode me despedir em paz. Eu estou satisfeito. Se o Senhor colocar um ponto final aqui agora para mim,
Tá tudo bem. Amém, gente? Se Deus colocasse um ponto final hoje, o que seria da gente? Um silêncio, né? Um silêncio pairou. Aqui quem está ouvindo em casa, pairou o silêncio. Mas por quê? Vamos um pouco para frente? Atos 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A nossa vida ela é feita com propósito. Ninguém nasceu por um acaso. Você concorda sim ou não? Ninguém nasceu por um acaso. Ah, eu nasci com um acidente de trajeto. Não foi. Não foi. Desde o ventre da sua mãe, Deus já lhe conhecia. Antes, quando éramos uma massa informe ainda, né? Atos 13, 36. Quero comentar rapidinho sobre Davi e depois sobre o Ezequias. Foram dois homens que nasceram e Deus deu a oportunidade deles viver, mas não foi por um acaso. Foi para cumprir propósito. Se nós estamos vivos é para o quê? Cumprir propósito. Nunca fique só achando, não tem nada para me fazer. Tem. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita gente para ser salvo. E nós precisamos plantar sementes. Diz assim, ó, Atos 13, 36. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme o quê? A vontade de Deus, ele fez o quê? Dormiu e foi posto junto com seus pais e viu a corrupção. Mas o que me chama a atenção é só esse detalhe. O Davi, você vai concordar comigo, nós estudamos aqui durante esse Salmo 91 todo, falamos várias vezes de Davi. Davi é aquele personagem da Bíblia que teve vários livramentos. Vários livramentos de morte. Não foi um, nem dois, nem três, nem quatro. Foram vários. Lá cuidando das ovelhas do seu pai quando ele era menino, veio o urso, veio o leão, e ele fez o quê? Destruiu aqueles animais para proteger as ovelhas do seu pai. Isso era risco de vida ou não? Leão e urso, extremamente risco de vida, desde a mocidade. Aí ele começa a se destacar, vai para a casa do rei, começa a trabalhar lá. Daqui a pouco o rei pensa em matá-lo. Aí ele faz o quê? Foge, se esconde numa caverna, vai para o deserto. O Jonatas, que era o filho do Saul, fala, não fica aqui na casa real, porque o rei quer te matar. Foge. E ele fica nessa vida de luta. E ele estava vivo por quê? Porque Israel precisava de uma liderança do tipo dele. De um homem segundo o coração de Deus que iria desbravar. Que iria arrebentar com o demônio lá. Que naquela época se levantava, né? Os exércitos estranhos. E ele falava com Deus, chamava a atenção de Deus, era valente. A Bíblia fala que ele era sisudo em palavras, bom de palavras, né? Gentil presença. Ele era alguém que sabia se comportar adequadamente diante das situações. E Deus deu a ele muitas vitórias. Mas por que o Davi viveu? Ele passou desde o dia que recebeu a unção até o dia em que ele foi coroado, passaram-se 13 para 14 anos. Aí depois que ele foi coroado, ele reinou em Israel 40 anos. E durante todo esse tempo, Deus sempre dando vitória. Por que de tudo isso? Geralmente, um soldado em guerra, num 40 anos, não era para resistir não. Porque vencer uma guerra aqui tudo bem, mas vencer todas as guerras não era comum. E ele venceu todas as guerras. Ele não morreu assim, em frente de batalha. Davi morreu de que forma? Leia comigo novamente. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, ninguém matou ele. Foi para muita guerra, mas ninguém matou ele. Ele morreu por causa do tempo. O tempo passou, estou velho, chegou a hora de partir. E era um guerreiro, gente, desde a sua mocidade, quando defendia as ovelhas do pai. E não morreu em batalha. Isso aqui tem resposta para você. Você não vai morrer em batalha. Amém? Aí eu não botei muita fé não. Você não vai morrer em batalha. Glória a Deus. Nós não vamos morrer em meio de batalha. Nós vamos partir no dia que o Senhor disser, chegou a sua senha. Glória a Deus. Só.
Recebe. Só nesse dia. Ele disse, chegou a senha. Não fique com medo, ou porque está perigoso, eu não vou andar por aí, está perigoso. Está perigoso em todo lugar, gente. O mundo espiritual, ele é mais ativo do que o físico, eu já falo isso aqui há anos. O mundo espiritual é mais ativo do que o físico, e a gente nem tem noção do que é o mundo espiritual. Não temos nem noção de quando Deus nos deu livramento ou deixou de dar. Não temos. Não temos a mínima noção disso. O mundo espiritual é muito abrangente. Estamos aqui, estamos vivos, é porque tem coisas para realizar. Enquanto Davi estava na frente, o povo vencia a batalha. O negócio foi se dividir lá com os filhos dele. Mas enquanto ele estava, o negócio estava no controle. Deus no controle e ele como liderança no controle de tudo, deixando as coisas em ordem. Aí eu vou um pouquinho mais com você, Isaías. Volta um pouquinho atrás aí, né? Você pega novamente Salmos, que é no meio da Bíblia. Aí vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías capítulo 38. Você já conhece a história. Eu só quero pegar alguns versículos. Versículo 4 já. Isaías 38, versículo de número 4. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo. Deus nos dá a oportunidade de consertar onde nós erramos. O que ele diz? Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: 5. Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias. Aí tem 2 detalhes que eu quero estudar. 6. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. Aí o 7. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. O Ezequias, ele foi o homem que andou, fez e viveu com Deus. Mas chegou um tempo da vida dele que ele não fazia mais isso. As coisas estavam em desordem. Aí Deus aparece para ele e fala o seguinte: olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não. Quando ele recebe aquela palavra da boca de Deus, ele vira o rosto para a parede e ora: Deus, tu sabe que eu andei, que eu fiz, que eu aconteci. Ele foi real. Ele fazia, ele já não está fazendo agora mais. Aí Deus chama a atenção dele para isso. Aí a Bíblia fala que ele orou e que ele chorou abundantemente, né? Aí Deus ouviu a oração primeiro e depois ele viu as lágrimas, que eram verdadeiras, que eram sinceras. O profeta que tinha dado o recado, o profeta Isaías, tinha dado o recado, virou as costas e voltou, porque a função do profeta é dar recado. Glória a Deus. É dar recado, não ficar dando explicação. Dá o recado e pronto, foi Deus que mandou. Virou as costas e estava saindo. Antes dele sair totalmente, Deus fala com ele: volta lá, fala com Ezequias. Eu vi que era verdadeira a oração dele, as lágrimas que ele derramou. Não eram lágrimas de crocodilo, né? Eram verdadeiras. Vai lá e diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos. Mas não é por um acaso não. Eu vou livrar ele da mão do rei da Síria, eu vou livrar a cidade, mas ele tem que consertar as coisas. Amém, gente? Ele estava vivo, ele ia viver mais um tempo, não era por um acaso. Ele ia viver mais um tempo para quê? Para cumprir um propósito. Para reorganizar aquilo que estava precisando ser organizado. Por que Deus está me deixando nessa casa? Por que é tanta luta? Porque você vai organizar. Glória a Deus. Por que eu estou nesse meio? Por que é tanta luta aqui? Deus está te deixando vivo lá, está te deixando mais esse tempo lá, para você organizar. As pessoas que fazem a obra: poxa, eu achei que eu ia ter uma oportunidade agora de fazer isso, fazer aquilo, de ir para outro lugar. Deus está te deixando lá para organizar. Amém, gente? Colocar as coisas em ordem. Vai ficar mais um tempo lá para quê? Para colocar as coisas em ordem. Deixar tudo belezinha, do jeito que Deus quer. Dar-te-ei abundância de dias. Volta lá no Salmo 91, versículo 16. Salmo 91, 16. Dar-lhe-ei abundância de dias. Mas é só por um acaso? Não. Aí
Aí no final ele diz: e lhe mostrarei a minha salvação. Esse aqui é sensacional. Isso aqui eu estava meditando, extraordinário. Gênesis novamente, né? Capítulo 6, versículo 22. Eu só vou pedir para você anotar no seu papel e acompanhar na tela, tá bom? Para a gente ser mais breve. Olha só, anota no seu papel e acompanha na tela. São poucos versículos e algumas referências que você vai anotar. Gênesis 6, 22. O que diz aí? Assim fez Noé, conforme tudo que o Senhor lhe mandou. Assim o fez. Ele tinha uma promessa com ele. Noé tinha mais ou menos uns 500 anos quando Deus falou com ele, que era para preparar a arca. Mas preparar a arca, não tem nem chuva, aqui é deserto. Que negócio é esse? Deus mandou preparar a arca. Ele está me mostrando como é que vai ser a salvação. Eu não sei como vai fluir isso, mas Ele está mostrando. Eu vou fazer. Não vejo sinais, mas se Deus está mandando, eu vou obedecer. Do jeito que Deus mandou fazer a arca, Ele começou a chamar os filhos e fazer a arca. Enquanto ele fazia, chamava a atenção das pessoas, pregando. Isso demorou 101 anos aproximadamente. No 601 foi que desceu chuva, né? Ele tinha 601 quando desceu água. Ele tinha 500 quando Deus falou com ele. 100 anos, ó. Coisa que a vida de alguém hoje, para eles era como se fosse 10 anos, né? Da gente hoje. Aí tá lá, ele preparando tudo. Aí vem o capítulo 7, versículo 7, onde Deus fala algo com ele, depois que a arca estava pronta. Deus falou com ele e disse: e entrou Noé e seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do... Deus falou: entra na arca. E depois que eles entraram, Deus mandou lacrar. Ele, a esposa, os filhos com as 3 noras, os animais conforme cada espécie como Deus mandou. E Deus fechou por fora, ninguém podia abrir. Se ele quisesse abrir para alguém, não ia dar certo. Deus já tinha lacrado. E começou a descer água. Para eles aquela foi a salvação que Deus mostrou. A arca. Glória a Deus, gente. Aquela arca foi a salvação que Deus mostrou para o Noé naquele tempo. Deus não prometeu que Ele mostrará a salvação? Ele vai dar direção para cada causa que você tem. Como que eu vou me livrar desse problema, pastor? Deus vai te dar a palavra, vai te dar a direção. Isso não é algo que ninguém vai fazer por você. Se a palavra que vai falar, você vai receber e vai colocar isso em prática. E a obra vai sendo confirmada em você. Diga glória a Deus. Então ele tomou posse. Depois, pronto. Quando eles descem, quando eles botam um animalzinho lá, o animal traz no bico um galhozinho, né? Um ramozinho. Ele olhou, já tem terra firme. Lá no Monte Ararat, a arca, né? Sentou, ele sai e eles começam a povoar a terra. As coisas começam a começar novamente. Recomeçam, né? A arca foi a salvação que Deus mostrou. E se ele não tivesse feito a arca? Quantas das vezes Deus nos mostra o livramento, mostra como Ele vai fazer as coisas, e às vezes não obedecemos. Deus fala, vai lá e fala com fulano de tal. Talvez é a última palavra que aquela pessoa vai ouvir. E a pessoa vai lá e não fala, né? Deus fala com você, ó. Você está aqui orando, meditando. Deus te faz lembrar de alguém. Fez lembrar para quê? Para orar pela pessoa. E depois vem a notícia, fulano de tal morreu. Eu não sabia. Esses dias Deus me fez lembrar dela. Por que Deus fez lembrar? Para orar, Deus misericórdia. Não sei como é que essa pessoa está. Só me fez lembrar agora. É alguém que eu tive muito contato, hoje eu não tenho mais. Mas Deus multiplica a bênção lá, guarda, protege, livra de todo mal. Abençoa o filho, abençoa a mulher, abençoa a esposa, abençoa o irmão. Consagra tudo. E tem gente que perde essa oportunidade. Deus mostra a salvação e a pessoa... Teve um homem que não perdeu a salvação, mesmo ele sendo um ladrão. Você sabia disso? Abra comigo rapidinho, isso aqui eu quero abrir com você. Lucas 23. Para a gente finalizar com chave de ouro, né? Lucas capítulo 23. Aqui é muito forte. Lucas 23, versículo 39. Lucas 23, versículo 39. Amém? Vamos lá. Parte final para nós orarmos. Você sabe que Jesus foi crucificado. E quando ele foi crucificado, tinham 2 malfeitores que também foram crucificados junto com ele. Um à direita e o outro à esquerda, né?
Aí estava lá Jesus sendo crucificado, agonizando, e os outros dois também. Aí teve um que começou a zombar. Começou a zombar de Jesus. Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós agora, tu não é o Filho de Deus? E começou a zombar. Aí o outro que estava do outro lado falou o seguinte: e um dos malfeitores, versículo 39, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. 42. E disse a Jesus, depois que ele falou aquela palavra, né? Só nós estamos aqui porque merecemos estar, é justo. Roubamos, somos ladrões e temos que ser punidos. Mas ele que está aqui não fez nada, né? Ele não é justo ele estar aqui. Ele está sendo injustiçado. Aí ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Ele reconheceu Jesus como Senhor, como o Redentor. Aí na sequência, no versículo 44, Jesus vai falar algo extraordinário. 43, perdão. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, ele fala do presente momento, estarás comigo aonde? No paraíso. Aquele homem está ao lado de Jesus na cruz e olhar para Jesus, ele viu ali a sua salvação. Ele enxergou: eis aqui a minha salvação. Estava perdido. Depois da morte ele ia expirar e ia para a eternidade sem Deus. Mas pela atitude dele de reconhecer Jesus lá naquela cruz, ele foi salvo. Ele disse: olha, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Eu estou aqui porque eu pratiquei para mim estar. Não é imerecido não, eu sei. Eu mereço estar aqui sendo crucificado. O Senhor não. Lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Jesus disse: ainda hoje você estará comigo. Olha que privilégio. Com o Filho de Deus. Aonde? No paraíso. Ele enxergou a salvação. Vamos pedir isso para Deus. Deus, me ajuda a enxergar a salvação. Eu só estou enxergando problema. Todo dia eu enxergo um problema, uma luta, é uma dificuldade. Eu quero enxergar a salvação também. O cara estava na pior das situações, roubador, sendo punido por causa disso. E ele achou a salvação. E quem está fazendo certinho aqui, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, só falei mal de alguém, mas agora eu quero me consertar também. Glória a Deus, gente. Vou me consertar e tal. E Deus salva. Glória a Deus. Mostra-me a tua salvação, Senhor. E Ele vai mostrar para você hoje. Glória a Deus. Encerramos por aqui esse Salmo 91 com esse propósito de fé. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.